Programa Ed Zone. Uma das coisas que a gente está vivendo que é muito, muito ruim é essa polarização extremada, né? Que não é só no Brasil, Sim, não. política. Isso. Brasil, Estados Unidos, Mundo vários inteiro, outros mundo países inteiro. estão vivendo essa polarização exacerbada. E aí, um dos problemas é esse. Quer dizer, hoje, por exemplo, a gente vê uma parte das pessoas aplaudindo efusivamente o Elon Musk. Tá bom, beleza. Algumas coisas, eu acho que algumas ponderações dele, ele até tem razão mesmo. Eu acho que há hoje em dia um exagero, né, de certas instituições, vamos dizer, jurídicas do país, né? E infelizmente, esse exagero não está sendo combatido pelas outras instituições que deveriam fazer esse combate. Então, em certo sentido, eu até acho que ele tem razão. Mas em muitos assim, aspectos ele peca, ele funciona com um certo extremismo, com um certo exagero, e algumas coisas ele erra mesmo, tá? Então, assim, não acho que ele seja um grande salvador da pátria, um sujeito de reputação ilibada, que só está querendo ajudar na liberdade, sabe? Eu acho que tem também algumas outras coisas que a gente tem que analisar. Então, por que eu estou dizendo isso? No fim das contas, é aquela coisa que eu quero colocar assim, o cidadão ele não pode ter a crença nem nas instituições, de achar que as instituições de fato estão com o interesse, né, no bem-estar e na liberdade do cidadão, porque isso não é verdade, isso não é verdade. As instituições, vou falar um negócio Como aqui. Como é que é? Parecer... Estado Democrático de Direito, né, Kio? Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer muito polêmico, tá? Vou falar, e talvez isso seja até ruim de eu falar, talvez eu colha problemas com isso, mas é o seguinte, senhoras e senhores, eu vou dizer para vocês. Quando instituições estatais falam assim, ou até empresas, instituições privadas, elas falam assim, olha, a nossa preocupação é com o seu bem-estar e com a sua felicidade. Não. Eles estão preocupados, em primeiro lugar, com o status quo e com assegurar a sua própria existência. Esse é o fato. As instituições governamentais e as grandes empresas, a primeira preocupação deles é sempre assegurar a própria existência. E para assegurar a própria existência, eles precisam assegurar um certo nível de poder. Tá? Então, sempre que você escutar essa conversa, seja de instituições públicas ou privadas, de que a maior preocupação é com o seu bem-estar, é mentira. É mentira. Eles estão preocupados com a própria existência e o status quo. Ponto. Certo? Então, a gente tem que se preocupar como indivíduo. O que você pode fazer para aumentar o seu nível de privacidade? O que você pode fazer para aumentar o seu nível de segurança? É isso. Essa é a minha posição. Minha posição é essa. Não, Kio, assim, eu não tenho nem o que pôr, o que tirar. Eu acho que abre um precedente, porque eles falam que vai ter relatórios trimestrais de o que foi, como é que fala? De quem solicitou o quê, né? Então vai ter uma transparência muito maior e isso indica que o Telegram, que era visto como território neutro, né? O território sem controle, vai acabar, tá mudando de maneira isso daí, exatamente, né? É isso. E daí, qual é o esquema? O esquema é o seguinte, uma coisa que eu sempre comento as baratas vão correr, e elas vão correr para outro lugar. Tem que ver para onde as baratas vão correr agora, entendeu? Porque o Telegram e o WhatsApp são os aplicativos de comunicação conhecidos, ou os mais conhecidos. Quantos outros aplicativos de comunicação, tá, existem que as pessoas continuam usando para o bem ou para o mal e que não tem representante legal em país nenhum. Amate, sabe o que me veio à cabeça hoje? Imagina eu chegar para você e falar o seguinte, cara, eu acabei de criar o Threads e eu preciso de gente no meu Threads. Dá para você derrubar o outro para fazer eu crescer? Cara, mas, Ale, você falou um lance, não está fora da realidade, tá? Agora, essa outra plataforma que você falou o nome, eu não vou repetir,
ela tem usado um método, eu acho que é parte do próprio algoritmo, né? O negócio é sinistro, porque a hora que você abre o aplicativo, aparece lá, Kill visualizou o seu perfil 5 vezes, Kill te mandou uma requisição de amizade, e a hora que você vai olhar, isso não aconteceu. A pessoa na outra ponta não te mandou requisição de amizade, a pessoa na outra ponta não olhou o seu perfil, mas o próprio algoritmo começa a fazer esse tipo de provocação para você seguir e para um seguir o outro. Propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Kill, só para contextualizar, Kill. Só para contextualizar. Eu utilizava muito o X. Por quê? Antes do X eu utilizava o Twitter, porque eu faço coisas para a Fórmula 1 e tudo da Fórmula 1 é feito com Twitter. X. Tudo, tudo. Eu estou falando tudo, assim, patrocinadores, equipes, pilotos, patrocinadores de equipe, patrocinador de piloto, a Liberty, a própria FIA, tudo em cima do coisa. Os últimos 2 grandes prêmios que eu recebo, sabe quanto que eu recebi? Porque eu não consigo trabalhar. Então, assim, não sou eu. Sim. Eu e mais 80 aqui no Brasil que trabalham para eles, estamos totalmente impactados por isso, escutando um monte de merda. Que agora, assim, nessa última semana aí que teve, vocês perceberam que a Fórmula 1 vai ficar um mês fora. Só vai voltar a correr agora lá na metade de outubro, final de outubro, no COTA, né, que é o Circuit of America lá, né, do Texas. Esse ato, os caras estão tentando resolver a situação, porque o negócio ficou feio, velho. Vocês nem imaginam. Então, assim, são coisas que você falou, são decisões totalmente polarizadas, unidimensionais, eu nunca na minha vida eu postei algo no X relacionado à política ou qualquer outra coisa. Eu só recebo a informação através dele. E a informação é muito dinâmica, porque é um 144 caracteres ali para resolver, para puff, e aí é para tocar o barco das outras coisas que eu tenho que fazer. Mas então, Armelini, aí que tá o X da questão. Aí que tá o X da questão. Eu acho que o grande problema, especificamente do X, o que aconteceu aqui, foi o seguinte, né? Você escuta muitas pessoas falarem assim, mas você queria o quê também? O cidadão retirou a representação no Brasil, ele tem que cumprir as leis brasileiras, etc. Cara, ok, eu também concordo. Mas assim, daí a alguém, não vou falar aqui quem, porque eu sou um cara humilde e eu com certeza eu vou preso e viro um despossuído se eu começar a falar nomes aqui, né? Diferente de quem é rico e tal, aí beleza. Eu não vou falar o nome, mas assim, aí um cidadão, ele vira e fala, não, então assim, o cara está afrontando a justiça brasileira, etc, daí ele cota um serviço, então assim, para punir meia dúzia de pessoas que estavam usando a ferramenta de maneira que, ok, é discutível juridicamente, há controvérsia, mas de acordo com essa pessoa, de maneira que era uma afronta a leis brasileiras. Ele simplesmente corta o acesso ao serviço, desconsiderando todas as pessoas que dependiam daquilo para serviço, trabalho, atividades. Cara, rede de pesquisadores brasileiros reclamaram disso. Então, assim, por isso que eu digo, na minha humilde opinião, esse é mais um resultado da polarização que nós vivemos. As pessoas elas estão radicalizando de todo lado, certo? Enquanto que o correto seria você punir individualmente pela conduta individualizada de crimes de certos cidadãos. Não. Você suspende a plataforma porque a plataforma se recusa a cortar o perfil. Ora, não era mais fácil? Eu fico me perguntando assim, cara, se o cidadão está usando o serviço e ele está cometendo um crime, não é mais fácil você citar esse cidadão especificamente, mesmo que a plataforma não derrube o perfil dele? Cita o cidadão. Faz assim, o cidadão fugiu para o exterior? Use como prova, acabou. Interpol, exato. Agora, não, assim, o cidadão se recusa a derrubar 200 perfis, então vamos derrubar o serviço inteiro. Cara,
como que tem gente que pode não enxergar o absurdo de uma decisão dessa? Esse é o meu ponto. É uma decisão que claramente é absurda. Cara, individualize as condutas. Você não pode punir, assim, punir coletivamente pessoas que não fizeram nada. No mais absoluto nada. Então eu repito. Deixa eu falar, não vale a pena. Para mim está claro, são os comportamentos advindos dessa polarização radical que nós estamos vivendo, e a polarização radical ela acontece em todos os lados, ela acontece institucionalmente, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, enfim, vamos parar por aqui, porque, como eu falei, Exato, eu não sou, deixa eu falar. Eu não sou rico, não sou você tem deixa eu falar. Você tem um carro da Kia? Você tem um carro da Kia? Se você tem um carro da Kia, então você vai lá para sua autorizada e atualiza toda a porra toda da sua comunicação, porque vai dar problema. Vai dar problema. O negócio é o seguinte, os caras conseguiram hackear os carros da Kia. Não é a primeira vez, hein, gente? Não é a primeira vez. A Kia, a Kia, todo mundo assim, né? Quando a gente vai fazer testes de segurança, de cibersegurança em cima de carros, o primeiro carro que você tenta mexer é com o Volvo, que é considerado o carro mais seguro do planeta. Então, tudo quanto é carro montado pela Volvo é o primeiro a ser atacado. Depois fica todo mundo tentando atacar os Tesla da vida por causa do Elon Musk, por causa de toda a situação que a gente estava falando até agora, né? E aí vem os japoneses, né? Do nível de automação, né, também. Exato, porque os japoneses eles colocam, eles transportam para os carros que são vendidos para o mercado as tecnologias utilizadas pelos melhores torneios utilizados no mundo, carros que têm tecnologia de rastreamento, né? Então, onde são os laboratórios? É Fórmula 1, Paris-Dakar, né? Hoje não é mais Paris-Dakar, mas as ralis do Dakar, onde mais são utilizados? Carros onde tem situação. Uma coisa que eu vou falar para vocês que talvez vocês nunca tenham pensado. Por que você acredita que existem fábricas espalhadas das montadoras por todo mundo? Porque eles querem o mercado? Não. É porque eles querem fazer a pesquisa com os carros. Então você tem uma montadora da Ford no México, porque lá tem altitude. E você vai trabalhar a altitude no seu veículo. Você põe o carro em Bogotá, na Colômbia, porque você precisa entender como funciona a altitude no veículo. Você põe um carro lá na Nova Zelândia para andar, que você fala, Nova Zelândia é uma ilha, só que lá tem todos os climas do mundo. Então, é um laboratório. E a própria Fórmula 1 e a Fórmula E é um laboratório para entender como esses carros reagem por diferenças intempéries pelo mundo. Ninguém sabe disso, ninguém fala desse detalhe. Entendeu? E aí o que acontece? A Kia, ela é uma que coloca primeiro que os outros, ela tem como característica isso, e levar as primeiras coisas de tecnologia de estacionamento, com radar de cima, utilizando GPS e um monte de outras coisas, é a primeira que coloca no mercado, né? A Toyota e a Honda um pouco mais comedida, né? A Nissan trabalha um pouco junto com a Toyota, então são detalhes de tempo, mas aqui ela está sempre à frente e ela é coreana, né? E aí o que acontece? De novo, os hackers conseguiram provar que dá para fazer situações de ataque contra os carros da Kia. A Kia já sabe disso, então se você tem um Kia, vá até a sua concessionária e atualize sua querida todos os módulos do seu carro. Isso é outro detalhe importante para falar. Quando você faz a manutenção do carro, você não pode só ir lá e fazer a manutenção que vem no caderninho, porque ali é uma manutenção mecânica. Se você não falar para as pessoas atualizarem o seu módulo de, como é que eles chamam? O Smart Módulo, ou eles têm um nome, esqueci o nome agora, que vai no dashboard, que é no seu painel, que você tem do sistema de navegação, sistema de som, sistema de controle dos itens computacionais do seu carro. Isso você só atualiza se você pedir. Se você não pedir, eles não atualizam. Então, você que tem um carro de 2000 para cá, quando levar para uma manutenção, peça para atualizar os módulos do seu carro. Se você não falar, você não vai ser atualizado.
Ô, Armelini, eles podiam fazer um esquema que nem BIOS, né, cara? De você pegar um pendrive, baixar a atualização no site oficial, o sistema checar. Eu te digo por que não dá. Eu falo já, eu já coloquei, ó. Eu falei isso pro engenheiro da Toyota. Não, mas dá. Ó, a Mate tem que. O cara olhou para mim. Vamos falar tchau pra Mate. Tchau, Amate. Desinstalando o Famate por hoje. Upgrading para vocês dois. Beijo. Semana que vem, tamo aí. Semana que vem tem surpresa. Alexandre vai falar. Eu acho que tem mais do que uma. Sim. Valeu. É o seguinte, eu já falei com o engenheiro da Toyota. O que acontece, cara? Por que não faz isso? Porque se o cara abre a possibilidade de você fazer instalação direta em cima de um pendrive que você baixa e atualiza, você pode mudar módulos do carro de segurança. São itens de segurança que a fábrica passa a ser o responsável. E aí eles não podem fazer isso. Não, mas veja, daí você tem que usar um esquema de assinatura. Os caras vão ter que inserir no sistema embarcado do automóvel checagem da assinatura do update que você está tentando colocar. E aí ele vai bater lá, ó, não está assinado com a certificado da Toyota, você não vai instalar isso aqui não, cara. É óbvio que isso aumenta a complexidade do sistema, mas dá para gerenciar, dá para você impedir que o cidadão instale qualquer coisa, né? Enfim. Seria nesse sentido que eu estou falando, não simplesmente o cara colocar qualquer executável ali e conseguir, não, né? Estou pensando num esquema um pouquinho mais refinado. Não dá, né? mas eles não acreditam. Eles não acreditam que isso é possível, então eles tiram deles da reta e fazem esse tipo de colocação, entendeu? Eles falam assim, não, cara, porque o que acontece? Na hora que você... Fala. Não, daí eu ia falar, tudo bem. São dois pontos. O segundo ponto é assim, tecnicamente você consegue... quando você fala... Sim. Tecnicamente é possível fazer. Tá? Isso, é que... Por que eles não fazem? Porque eles insistem... Não é isso, não é isso. Eles insistem para assim, questões de seguro, questões de contrato que eles têm com governos em cada país. Eles têm que separar toda a parte de funcionamento mecânica do carro, de segurança do veículo, da parte de usuário, você comprador. Então, assim, mesmo você instalar a parte do painel, eles não permitem, porque o painel ele passa a ser um item de fábrica que, se você instalar algo errado, pode te dar informações erradas e te induzir ao erro. Então, eles preferem... E aí até utilizo aquele que é o DBA, que é aquele outro código que eles usam, que é outra plataforma de comunicação. Então, eu já questionei isso e eles me falaram com todas as letras. Nós não vamos colocar em risco a situação. O que eles estão estudando, mas tem solução. O que eles estão estudando, como os carros são únicos, e hoje os carros têm uma assinatura única, para cada carro uma hash, cada carro tem sua hash. O povo acha que não, mas desde 2005 por aí, 2000 já é rastreável. 2005 para frente eles têm sua hash. Como todo carro tem sua hash, eles estão estudando uma maneira de fazer o download automático para o carro quando encontrar alguma rede que seja segura, seja até do próprio usuário. Eu pego o meu celular, eu parei o meu celular com o sistema do carro, ele valida que aquele celular só está me fornecendo a comunicação externa com a internet e ele passa a fazer toda a atualização sem interferência do usuário. Então, já está isso em avaliação. O problema é só o que você falou, custo. Custo e como é que fala? Fazer os dois sistemas conversar, porque são protocolos diferentes. Né? Então, como assim, eu faço? Eu acho que tem essa questão que você está falando, né, de ter sistemas diferentes, né, dentro do automóvel, mas é viável, porque, por exemplo, a Hyundai, eu tenho um HB20, né? A Hyundai, o que ela tem? Alguns automóveis dela, e o meu, acontece isso, tem o Blue Link.
Então, internamente no carro, ele tem uma conexão com um provedor de celular, né? Provedor. Eu não sei qual é a operadora, mas é um provedor de celular. E aí você instala um aplicativo no seu smartphone que você consegue controlar várias funções do carro. Então eu consigo destravar a porta do meu carro, travar a porta do meu carro, verificar a autonomia dele, quanto de combustível ele tem, etc. E as versões automáticas, o meu não é automático, mas as versões automáticas você consegue até ligar ele remotamente via esse aplicativo. Então isso significa que existe uma conexão. Eles podem... Sim, existe. Então, esses carros, por exemplo, já têm o esquema de conexão. Eles podem utilizar esse mesmo sistema que é embarcado do carro para fazer um download de um update, por exemplo. Certo? Porque daí não precisa nem usar outra rede do usuário. Tá? Agora, isso tudo que a gente está falando aqui é factível. É claro que são questões que vão envolver custos, vão envolver, é lógico, isso, né? E fazer update de certos componentes, eu concordo contigo. É aquilo que a gente estava falando de coisas críticas. Um carro tem vários componentes críticos, não é de qualquer forma que você pode fazer um update, certo? Se você fizer um update que dê problema no seu desktop, numa BIOS, na pior das hipóteses, você vai brincar o seu desktop. Hoje em dia nem isso, porque muitas BIOS, normalmente as mais modernas, elas têm memória que você consegue refazer, se der problema no update, você consegue voltar, né? Antigamente não conseguia, mas hoje em dia você tem essa possibilidade. Mas enfim, na pior das hipóteses, você brinca lá teu motherboard. Agora, se você fizer um update que dê pau num carro, na pior das hipóteses, você pode perder funcionalidade básica de freio, de direção, de alguma coisa importante, e aí você sofre um acidente, né? Eu entendo isso, mas também... O problema maior... Só para você entender, o problema maior da Kia é que os caras ainda conseguiram fazer essa comunicação e fazer um problema de inserir informação só baseado na placa do veículo. Aí virou bagunça, né, cara? Porque o cara pega a placa, ele relaciona... cara. E aí que ferrou tudo de vez, né? Mas em termos gerais, o que você falou é totalmente correto, cara. A gente já tem condições, os carros da Mini, a BMW, a Audi, a Mercedes, todos esses carros, você já consegue ligar o carro à distância, pegar informação de consumo de combustível em aplicativos, ligar o ar-condicionado, aquecimento dos bancos antes de você entrar no veículo. Tem várias situações, né? Então, eles já entenderam que é possível a comunicação. O que falta acontecer é, de vez, fazer com que toda essa comunicação, eu posso estar falando besteira, desculpem, gente, mas é que é o DBA, que eu me lembro, que é o DBA 3, DBA 12, fazer com que o que baixar pela comunicação da internet já passar para a parte de controles do carro sem como é que eu vou falar? A intervenção do usuário. Ou seja, vem de fábrica uma alteração de freio, calibragem de freio, vai direto para aquele módulo sem a gente saber, mas só pega e atualiza, né? Esse é o ponto que está faltando investimento, ou pior, que é o que eu mais acredito. Eu acho que não é investimento, eles já têm isso. Todos os computadores são interligados, porque você sabe quando está com problema de alguma coisa no seu painel. Então, já são interligados. A questão é só uma. Os contratos que existem em cada país embasados na segurança ofertada. Por que eu estou falando em cada país? O Hyundai que é vendido aqui no Brasil, pegando o seu como exemplo, é diferente do Hyundai, do mesmo modelo, por exemplo, se existe nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque as leis são diferentes. Se eu vou pegar outra marca, Toyota, eu tenho uma RAV que é importada. Os padrões de freio da RAV que eu tenho é diferente dos padrões que eu tenho do Corolla comercializado no Brasil. E se você for ver, o sistema é o mesmo, mas os padrões e os limites são diferentes, porque o que eu tenho está lá de fora e o do Corolla está o aceito pelo país. Então, existem essas diferenças em cima de regras que no caso do Brasil, acho que um INPE e mais outros sistemas de limitação. E isso que eu acho que ainda é o grande
problema do papo Mas todo. tem mesmo, isso que você está falando é fato. Você vê, por exemplo, motores que às vezes são vendidos em carros em diferentes países, eles têm calibragem diferente, não só porque o combustível é diferente, mas porque tem as questões de normas antipoluentes específicas em cada país. É isso mesmo. Os componentes eles têm essas particularidades, de fato. Agora, o X da questão é o seguinte, né? Os automóveis, assim como muitos outros dispositivos, ou muitos outros equipamentos, eles estão cada vez mais complexos e, no caso do automóvel, hoje em dia, você tem um monte de computadores ou pequenos computadores embarcados, né? Então, tanto é assim que na pandemia, no Brasil, por exemplo, faltou automóvel. Por quê? Porque faltou semicondutor. Não é? Se fosse na época dos carburadores. Então é isso, é exatamente isso. A gente tem um aumento da quantidade de dispositivos computacionais embarcados nos equipamentos, né? E isso aumenta a complexidade, inclusive de gestão. Problemas acontecem. Exatamente. A gente precisa de mecanismos ágeis para resolver os problemas. Então, eu acho que, assim, isso que você falou, por exemplo, eu acho muito ruim, né? De você ter que chegar na concessionária e falar assim, olha, se tiver um update de tal coisa, você, por favor, faça. Na minha cabeça, isso deveria ser automático, cara. Você chegou com o carro lá, o cara faz o update do que tiver para fazer nos sistemas, né? Mas, enfim, ok. Na minha opinião, é a mesma, cara. Hoje a gente já tem tecnologia e comunicação cabível, né? Para você chegar no momento que você liga o carro, se o carro tem alguma anomalia, ele se autocorrige. É que o pessoal pensa assim, eu preciso ganhar com as concessionárias. Mas o carro não é elétrico, não tem nada a ver. Todos os carros já têm uma inteligência de tecnologia altíssima, que as pessoas não se deram conta disso. Não se deram conta disso. Esse que é o problema maior. Né? Mas, enfim, vamos ver o que a Kia vai aprontar. E ela se você tem um Kia, já leva lá para atualizar. A gente está indo além, a gente está falando das possibilidades de melhoria. Né? E nossos carros, qualquer carro que você está pagando aí, hoje você vai pegar um carro usado, você paga mais que 100 mil reais, não é verdade? Fácil. Então, nada mais justo de ter essas regalias e oportunidades disponíveis nos carros, né? Então, é isso que a gente tem que falar. Vamos ver. Bom, tem outra situação que é bem estranha que está acontecendo. Estranha não, né? A gente está falando de carro, mas um negócio aconteceu muito estranho, cara. Nos Estados Unidos, eles perceberam que muitos carros tinham uma conexão dos veículos com sistemas embarcados, como o que nós estamos discutindo aqui. E os Estados Unidos falou assim, opa, pera lá, tem sistemas da China, tem sistemas russos, tem sistemas do leste europeu, pera lá, o quanto está sendo comunicado, como está sendo comunicado, que informações estão sendo retiradas, quem garante que são só esses dados? Pois Estados Unidos já está banindo as conexões de tecnologia dos veículos chineses e russos de seu território. Então, a gente está falando aqui de um negócio que é totalmente voltado para o bem-estar do cidadão que é possuidor do veículo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação completamente adversa, né? Que na cabeça dos americanos, espera lá, tem muita informação saindo de cada veículo que não deveria estar saindo ou deveria estar mais claro como estão saindo do país e sendo colocado na internet. Aí a gente volta àquele assunto. Tudo que a gente está hoje em dia trabalhando, pega um ônibus, pega um carro, compra um bilhete, utiliza o cartão de crédito, está tudo interligado. Então, de um ano para cá, a gente está vivendo uma paranoia tecnológica. Não é só os problemas de segurança. A gente começa a ver que há a possibilidade assim, gigantesca de espionagem em cima de informações que são compartilhadas através da internet, que está em todo lugar do mundo. Então, aí, Kio, você acha que os Estados Unidos está certo de banir os russos e os como é que fala, os chineses? Ou eles estão esperando um juiz que fale assim, não, mas se você tiver um representante aqui e falar as coisas certinho para nós, a gente deixa.
Olha, Hermelino, essa pergunta é outra que é muito boa. Acho que esse tipo de coisa dá um programa inteiro só especificamente para tratar desse tipo de discussão. Por quê? Porque, para mim, assim, fundamentalmente, eu acho que se a gente precisasse resumir essa questão, eu diria o seguinte: o quanto disso tem a ver com guerra comercial e o quanto disso tem efetivamente a ver com preocupações de segurança nacional. Entende? Então, e isso não é trivial e não é simples de você responder. Não é simples. Um país pode muito bem usar o discurso de que, por preocupação de segurança nacional, nós vamos banir esses equipamentos que estão transitando dados. A gente não sabe nem exatamente quais dados, quantos dados, de que forma isso está sendo transitado e para que vai ser utilizado. Mas isso muitas vezes pode ser só discurso, e, na verdade, a preocupação maior é com a questão comercial. De falar assim, olha, eles estão entrando aqui de uma maneira que eles vão matar a fabricação nacional, porque eles conseguem oferecer um preço muito melhor, com funcionalidades muito maiores, etc. Pode acontecer isso? Sem dúvida. Sem dúvida que pode. Pode ser verdade o argumento de que a preocupação é com a segurança nacional e que, por isso, é preciso banir esse tipo de produto? Também pode. Para a gente conseguir responder melhor, o que nós precisaríamos ter? Mais informação. A gente precisaria ter informação de dentro do governo, de fontes governamentais, para saber como foi essa discussão, né? A gente precisa ter mais informações técnicas a respeito de quanto de coleta de dados está acontecendo. Você sabe por quê? Por que levantaram a lebre? Olha só, sabe por que levantaram a lebre? Porque o Departamento de Comércio americano percebeu que aumentou a comunicação dos carros com as bases de dados ofertadas na internet de cada veículo. Então assim, eu acho que o grande cerne dessa questão é isso. É conseguir separar o quanto tem a ver com questões de guerra comerciais e o quanto tem a ver com preocupações legítimas de segurança nacional. Veja, espionagem é um negócio que toda nação faz. O grande problema é quando ela é pega. Então, todas as pessoas que criticam os Estados Unidos porque falam assim, né? Olha o Snowden, olha isso. Eles estavam espionando lideranças mundiais. Eu garanto, sem ter conexão com nenhum governo. De novo, eu garanto para vocês, senhoras e senhores, a esmagadora maioria das nações faz a mesma coisa. Eles espionam lideranças nacionais e internacionais, e eles espionam, inclusive, aqueles que são ditos como os amigos, né, nações amigas, espionam também. A diferença é que não teve nenhum whistleblower, né, do tipo do Snowden, para fazer a mesma coisa que o Snowden fez relativa aos outros países. Então, o grande problema da espionagem é quando ela é escancarada. Quando pegam você com a mão na fechadura, aliás, eu diria. Numa janela, esse é o grande problema. Então, vamos deixar de ser um pouco hipócrita, porque se você vai fazer esse discurso de condenar, olha como os Estados Unidos são um grande vilão, olha o que eles fazem. Senhoras e senhores, uma notícia para vocês. Toda nação desenvolvida faz isso. Tá? Todas elas fazem. É porque ainda não teve ninguém ali dentro dessas que fez o papel que o Snowden fez com relação aos Estados Unidos. Essa é a diferença. Você vai falar assim, é lógico que também, em termos governamentais, a gente sabe que quando esse tipo de coisa estoura, os governantes eles têm uma obrigação funcional de, via suas chancelarias e seus serviços de relações internacionais, eles têm, obviamente, que reclamar com veemência, tem que protestar com veemência. Isso é uma obrigação funcional dos governantes. Tá? Agora, você usar isso como uma desculpinha para vir com essas conversas de querer xingar uma nação X ou Z, de vir com essas conversas de 1900 e bola lá, do imperialismo americano, lamento informar, senhoras e senhores, toda nação faz isso. As que não fazem é porque não tem capacidade técnica e financeira para fazer. Porque se tivesse, fariam. Tá bom? Então, assim, toma cuidado com o discurso que você faz, que você compra e propaga, porque é muito fácil, né, a gente sair com esses discursos aí, que inclusive muitas vezes aumentam a polarização, mas, senhoras e senhores, isso é do mundo.
Isso é do mundo, isso são das nações-estado, isso é da humanidade, tá bom? Não adianta você querer ir lá bajular, mete o pau nos Estados Unidos e vai bajular, sei lá eu que outra nação, eu te garanto, ela faz também, se bobear faz pior, hein? É bem por aí, que, ó, só para você ter uma ideia. Ó, Só te teve um- falar, né? Fica a dica, hashtag. Hoje em dia não tem mais hashtag porque não pode nem usar o X mais, né, no Brasil. Então, fica a dica. Então, ó, olha só. Fica a dica, hoje foi o tema do programa, né? A gente tá muito assim, sarcástico. Olha só, para embasar o que você acabou de falar, tem uma operação internacional que foi feita pela Europol, né? Os caras estavam analisando situações de phishing distribuídos massivamente para o mundo inteiro. E quem foi preso? O argentino, cara. Né? Teve 17 prisões, né? Mas o que mais assustou foi de um argentino, que o cara simplesmente ele tinha mais de 483 mil vítimas impactadas pelos phishing que ele estava fazendo para lá e para cá. Aí era uma plataforma, brabo, né? É uma plataforma chamada como e-server, né? E aí os caras estavam assim, era mais de 2 mil criminosos que utilizavam esse server que o argentino criou para aplicar golpes. Então a Europol entendeu, a Interpol também trabalhou, os caras procuraram quem é mais que está usando. Pegaram 17 pessoas foram presas, dentre elas o dono desse server, que é um argentino. Então aí você vê, quando você pensa que é só russo, americano, ou argentino aí, e posso falar para você, já trouxemos aqui no programa inúmeras vezes brasileiro aprontando também essa, né? Então, assim, a ocasião faz o ladrão, não é essa a frase que os caras falam? Então, assim, o cara falou, ele fez um teste, vou criar um phishing as a service. Ele começa a criar, né, em cima de módulos que ele pegou, pesquisou na internet, na Darknet, né, na Deep Web. Ele pegou todas essas informações que ele levantou, pegou as POCs, entendeu como funcionava, criou um site e colocou para ser utilizado pelo mundo. Até descobrirem que estão utilizando isso, ele já encheu o bolso de dinheiro. O que acontece? O problema dessas pessoas é que elas não têm limite. Então, se o cara é daquele bandidinho que ele apronta uma dessa, aí ele muda o foco, vai para outro, pô, vou nem dar a dica que eu estou ensinando os caras a trabalhar, né? Se o cara fosse menos, vamos falar assim, menos fominha, o cara ia ficar, não ia ser pego, velho, porque, cara, você usa um monte de situações que mascaram o seu ato de trabalho. Todo mundo sabe disso, quem trabalha aqui, quem faz isso com a gente. Só que o que acontece? A ganância é muito maior. O ser humano pode ter inteligência artificial, mas vai continuar tendo a burrice humana, a incompetência, o retardado que fica andando que não zumbi na rua, que vai falando sem incentivo de vida, que corta o dedo abrindo o pacote de miojo que eu falei, né? O cara que está com 50 anos reclamando para a mãe que a comida está fria, né? Porra, a mãe, no 90 anos, fazendo comida pro cara, o cara, pô, mas tá frio, essa batata tá salgada, a carne tá dura. Tem gente assim, né? E nosso querido amigo aqui na Argentina rodou legal, né? Porque acabaram a brincadeira do server e não vai parar por aí. Você acha que vão parar de fazer coisa de phishing? Jamais. Claro que não. É que nem desmanche, né? Quantos desmanches a gente sabe que no Brasil foram derrubados, eliminados, e ainda continuam roubando carros, roubando motos, e ainda continua tendo gente, sabe o quê? Que compra peça roubada. Mas isso também é óbvio, né, Armelino? É o que a polícia também fala, os delegados falam. Não adianta, cara, você vai negar. No fundo é assim, isso que você está falando por que tem desmanche? Porque tem quem compre. É a mesma coisa que eu falo muitas vezes, às vezes para os meus alunos, às vezes para pessoas com as quais eu estou conversando, eu falo assim, olha, o brasileiro costuma reclamar de político. Realmente, lamentavelmente, a classe política no Brasil, olha, né, 99,999, se não é corrupto, é incompetente, quando não é os dois, né? É muito triste isso. Mas vamos lá. Ok. Aí eu falo para as pessoas assim, tá bom, é justo você reclamar dessa classe, porque realmente o nível de serviço que eles prestam é uma desgraça. Quando você vai num shopping está lotado, você para seu carro numa vaga de idoso ou deficiente?
Ah, tem gente que faz isso. Eu não Então, faço. então, não, eu estou falando você, no caso, né, que eu estou conversando com algum outro interlocutor. Aí eu pergunto para as pessoas, você faz isso? Aí eu já vejo que já tem um povo que começa a se sentir desconfortável. Eu falo, se você pega um ônibus, você senta no assento de idoso, deficiente, gestante, você fura a fila. Cara, se você faz esse tipo de coisa, eu lamento te informar. Se você fosse político, você ia estar desviando dinheiro. Porque a base moral é a mesma. Não adianta você se enganar e falar assim, não, isso não tem nada a ver com desviar dinheiro público. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exato, tem tudo a ver. Então, no fundo, a base dos nossos problemas, elas são sociais, no sentido em que os nossos políticos não saíram do nada. Eles não saíram do nada. Eles são reflexos da nossa sociedade, lamentavelmente. E a gente precisa se encarar e entender isso. E mudar isso. É isso que eu falo para as pessoas. Entenda qual é a sua responsabilidade e vamos tratar de mudar. Vamos tratar de mudar. É triste, cara. Né? É triste. E é Exato, esse o ponto. Ah, você faz, coisa simples, Armelini. Essas coisas que eu acabei de falar, mais. Você vai no lugar, você consome. Tem negócio assim, mais simples ainda. Eu ia falar assim, a situação, você vai num lugar, você consome, seja um restaurante, um bar, etc. Se vier... Isso é o mesmo exemplo que eu ia dar agora. Se vier o troco errado, assim, se o cara cobra você a mais, com certeza as pessoas reclamam. E se o cara te cobrar a menos? Armelini, eu já tive, não uma, não duas, várias situações de eu demorar para conseguir explicar para o cidadão que eu estava falando que estava faltando item, porque o cara estava achando que eu estava reclamando que eu estava sendo cobrado a mais. Eu falo, não, está faltando item que eu consumi. Tá errado. Tem que pôr, tem que cobrar a mais. Cara, as pessoas, elas não acreditam quando você faz isso. Elas não acreditam, Armelini. Então, assim, de novo. Ontem aconteceu comigo. Ontem eu falei assim, tava no boteco aqui perto de casa, né? Aí o cara chegou e me trouxe a conta, aí eu olhei a conta assim, eu falei assim, cara, mas você não cobrou a porção de torresmo que eu pedi. Aí o cara olhou para mim assim e falou assim, não, tá aí. Eu falei, não tá, cara. Você comeu torresmo? Eu falei, comi. Eu não pedi para você, pedi para outro cara e tá faltando, pode cobrar, volta a conta errada, tem que cobrar. Cara, qualquer outra pessoa fica quieta. Qualquer outra pessoa não. Tem assim, muita gente que não se coloca, né? Só reclama quando tá mais. E quando tá menos, tem que reclamar. Exato. Então, o meu problema é sempre esse, é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que começar a encarar e mudar. Quando a pessoa faz esse tipo de coisa, ela tem que entender que se ela não muda, o que vai continuar acontecendo é o Brasil que a gente tem hoje. É isso. Então, assim, você acha bom reclamar de político? Mas se você faz isso, cara, você é igual a eles, infelizmente. Essa é a realidade. Nua e crua. Triste. A gente tem que encarar isso de frente. Né? Então, de novo, senhores, isso, de novo, mais uma vez, para ir caminhando para o encerramento da nossa conversa, é o que eu falo toda vez que eu participo. Educação, em primeiro lugar. Educação. E, obviamente, lamentavelmente, nós precisamos ter o que acompanha, o binômio que acompanha a educação. A punição para aqueles que, apesar da educação, vão se desviar. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, então tem que ter um sistema também punitivo. Mas, primordialmente, educar. Educar para que as pessoas entendam que tudo isso tem reflexo no dia a dia delas. De todos. De toda a sociedade. O seu erro impacta todos. Exato. Não impacta só você. Eu não falando daquela porção, eu estou impactando o bar que não cobrou aquele negócio, que consumiu, que o cara pegou na cozinha. Depois amanhã o cara vai ao estoque, vai falar que o cara está roubando na cozinha, ele pode ser demitido, ou o cara na hora de fechar o mês está tendo prejuízo, não entende por quê. Então, assim, você impacta muito a gente com as suas ações. As pessoas têm que ter educação, saber a parte punitiva, e a outra que a gente fala que é totalmente deficitária em nosso país, que é como é que fala, que eu fico olhando as coisas? A fiscalização. A fiscalização nossa é péssima. Ela só aparece para ferrar as pessoas e não ajudar as pessoas. Eu nunca mais esqueço, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 22 anos por aí, eu tinha acabado de tirar minha carteira de habilitação no Rio de Janeiro.
Eu estava me dirigindo à região dos lagos para no feriado. E aí eu fui assim, o guarda deu uma olhada, não sei o que, eu fiquei naquela assim, o guarda percebeu, ele mandou parar. Sabe quando você fica nervoso? Ele me mandou parar pelo meu nervosismo. Aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, olha, eu não acredito que você esteja fazendo alguma coisa errada, mas o seu nervosismo fez com que eu te parasse. Aí eu soltei na hora: não, que eu tô com a prancha assim aqui em cima e tá tampando o meu retrovisor. Quando eu olhei, eu vi que não conseguia ver para trás, eu fiquei preocupado e foi aquela titubeada que eu dei. Ele falou assim: a gente não pune quem está com a prancha dentro do carro desse jeito, impedindo a visão do retrovisor. Você tem o outro retrovisor na sua porta direita que ele permite. Se você não tivesse, eu poderia até atuar o senhor. Olha, o cara foi consciente. E, cara, e muita gente fala assim: o Rio de Janeiro só tem sem vergonha, não sei o quê. Não, cara, era um carioca. Não é, isso simplesmente não é verdade, é aquela história. Todo lugar tem gente honesta, assim como todo lugar tem gente desonesta também, né? Você generalizar e falar, não, aqui só tem gente desonesta, não é verdade, não é, lógico que não é verdade. Totalmente educativo, cara. Ele explicou para mim e ele falou assim: eu parei o senhor, que eu vi que o senhor ficou nervoso, então podia ser alguma coisa, então eu tenho que olhar seu documento, eu tenho que entender o que está acontecendo, que é parte do meu trabalho. Ele deu o documento, devolveu para mim: boa viagem, espero que o senhor tenha aprendido uma nova lição. Cara, isso daí faz 30 anos, cara, eu não esqueço. Eu não esqueço. Excelente, foi tipo uma situação totalmente assim ímpar que eu participei, que aconteceu com a minha vida, que é o fato que deveria acontecer e impactar todos, que acho que é o único jeito de aprender assim. É sentindo na carne o que acontece. Bom, estamos chegando a mais fim de um programa. O papo é bom, a gente tem que terminar. Kill, eu não tenho palavras para te agradecer. É sempre um prazer imenso a gente conversar, a gente poder falar. Para quem ainda está aqui nos ouvindo, temos duas notícias legais, né? Uma eu coloquei até, não sei se vocês viram o que passou aí embaixo. Na semana que vem, a gente vai ter duas pessoas muito conhecidas no programa com a gente, né, que vai falar de um ataque que ocorreu, que é possível ocorrer em cima de cartões de créditos, que são situações novas que foram descobertas em cima de POCs, foram apresentadas no MindSec, e a gente vai compartilhar com vocês que eles toparam trazer essa POC, o Júlio de lá fora e o Petegui lá do Sul, que eles vão apresentar isso no próximo programa. E eu acredito, eu não sei se na próxima semana já, tá? Mas como a próxima semana já é outubro, eu acredito que já sim na próxima semana. Nós conseguimos um suporte da Kaspersky. Então a gente vai ofertar para vocês que nos seguem opções assim únicas de compra de produtos da Kaspersky, sorteio de brindes, muita coisa legal, porque a gente sempre defendeu esses caras aqui e eles reconheceram isso. Então é fruto de um trabalho de anos, né? A gente defende outros também, tem espaço para todo mundo, né? O primeiro fruto que a gente está colhendo de verdade está vindo deles. Eles falaram: não, estamos com vocês, vamos apoiar, vamos colocar os produtos com desconto para vocês poderem vender, né? E é desconto monstro, não é coisa fraca não. Não vai desinstalar. Pode ficar tranquilo que nós no Brasil não estamos com esse problema, viu, Dalton? Fica tranquilo. A América do Sul inteira não está com esse problema. Eu vou até repetir: Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. O resto do mundo está, bala. Fica tranquilo. E eu garanto para vocês que é uma equipe muito pesquisadora, com competência, uma empresa séria, e tão séria que ela não se escondeu em nenhum momento, cara. Ela está sendo impactada desde o início da guerra, em 22 de fevereiro de 2023, em nenhum momento ela se escondeu. Ela participou de maiores eventos de cibersegurança do mundo, com estandes montados, ofertando seus serviços, foi totalmente política, educadíssima com todos os problemas que enfrentou. Em nenhum momento eu vi ela criticar ou falar mal de qualquer pessoa que denegriu a imagem da Kaspersky. Então,
independente das guerras, dos problemas que estão acontecendo, a gente não pode falar que é uma empresa séria e que está realmente trabalhando pelo bem melhor da cibersegurança. Armelino, só se me permite, eu vou repetir aquela minha fala, que é o seguinte: quanto do que aconteceu tem a ver efetivamente com preocupação de segurança nacional e quanto tem a ver com questão de guerra comercial. Porque muitas vezes se usa de desculpa a questão de segurança nacional, mas na verdade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que há um aproveitamento do contexto, né? Se constrói uma questão aí. Como eu falei, eu não conheço a fundo a Kaspersky, eu não vou aqui dizer que é X ou é Y. Eu não poderia fazer uma análise dessa, porque seria leviano da minha parte. Em termos do que os caras estão colocando e acusando eles, concordo. Isso, eu não posso fazer, eu teria que, obviamente, ter muito mais informação do que eu tenho, e como eu falei na hora que a gente comentou sobre eles, assim, o que eu sei, por todo o conhecimento que eu já adquiri em boa parte de vida, e isso eu repito, lamentavelmente hoje o Estado russo é um Estado mafioso. Isso eu repito, tá? Agora, o Estado russo não é a Kaspersky, fique claro isso. Esse é o X da questão. De novo, falar o X da questão. Essa é a grande questão que a gente tem que deixar muito claro aqui. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é preocupante, sim, quando se usa do contexto, por qualquer que seja o motivo, para barrar, né, produtos, empresas e etc., quando, na verdade, o que está acontecendo é que, por trás dos panos, o motivo é político, o motivo é comercial, o motivo não é de segurança. Tá? Então, o meu ponto é que eu queria deixar claro só isso. Eu também, do que eu ouvi falar da Kaspersky, efetivamente, até hoje, dos produtos, as pessoas que conhecem e usam consideram como bons produtos. Então, eu não posso fazer nenhuma análise aqui negativa deles, tá? É só isso que eu queria esclarecer aí. E legal que vocês conseguiram parceria, cara. Eu acho isso um reconhecimento do trabalho que vocês vêm fazendo aqui no canal. Muito bom, parabéns. A máfia russa vai kill. Cuidado aí, kill. Cara, eu tô falando que é a realidade, senhoras e senhores. Não gostou, tudo bem, beleza, lamento que não gostou. Tá? Meu Deus do céu. Galera, é assim. Vocês sabem, né, senhores? Quem está assistindo a gente acho que sabe. O atual presidente da Rússia, ele não pode pousar em uma série de países que são signatários de acordos internacionais, porque senão ele vai preso, certo? Então, é isso. Assim, o que está falando? Eu estou falando com base nas informações que vão chegando. Isso é fato. Procurem na internet. Estou mentindo, Armelini? Esse cidadão hoje ele não pode pousar. Acho que em quase nenhum país europeu. Estados Unidos, obviamente, que não. Né? Canadá também não. No Brasil está um quiprocó do caramba, porque tem gente que estava querendo que ele viesse para reuniões, mas ele também não pode vir para cá. Tá? Então, é assim, senhores, assim, o que está denegrindo, imagina, olha, desculpa. Então, assim, você sabe, o Ursinho vai estar presente muito em breve junto a gente aí. Então, aqui já estou sabendo, né, se acontecer alguma coisa comigo, vocês, por favor. Se eu for envenenado, que eles gostam muito de envenenar, né, as pessoas, os oponentes com coisas radioativas, etc. Então vocês estão sabendo, né? Se acontecer alguma coisa dessas, é porque eu gravei um programa aqui com meus amigos. O Amate já foi sequestrado agora pela KGB, né? Enfim. Galera, brincadeiras à parte, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês para mais esse programa. Espero que vocês tenham aprendido. A gente não se considera mestres da cocada preta. Não, isso aqui é um bate-papo que a gente coloca as nossas opiniões pelo tanto de experiência que nós temos por anos de estudo, de vivência, né, de experiência com situações que muitos que nos seguem, assistem o programa, não tiveram oportunidade de ter ainda, ou talvez nem tenham. Entendeu? Então, assim, a gente prevalece o quê? A boa vontade de compartilhar conhecimento. Então, tudo que é falado aqui, são opiniões nossas,
porque são embasadas em situações históricas, de conhecimento público e de conhecimento, às vezes, até uma coisa ou outra individual nossa pelo trabalho que a gente presta à comunidade. Então, não entendam mal, tá? Não entendam mal e cada um, né? Gostou, não gostou, paciência, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, ninguém é obrigado a aceitar tudo. A gente está colocando opinião e a gente faz questão de trazer para vocês o que a gente acha. E um beijo para todo mundo e até semana que vem, porque vai ter um negócio muito legal. O Petengui e também o Júlio Della Flora mostrando esse negócio que, se você estiver tranquilo na sua casa, assista, porque é muito legal, cara. Eu participei dessa apresentação que eles fizeram lá e era um negócio fechado com poucas pessoas. Existem caminhos diferentes hoje dentro de um cartão de crédito que ninguém sabia e foi descoberto por esses caras. Então vale a pena assistir, né? Tá tudo certo para semana que vem, como se os orixás permitirem. Se tudo der certo, nós falamos semana que vem, vocês vão ficar felizes. Beleza, gente? Beijo para todo mundo. Kill, fica à vontade para falar tchau. Eu digo até semana que vem. Do lado, Kill, pá, Kill. Outro Senhores, parceirão mais nosso uma aqui, vez, só tenho a agradecer. Obrigado, Kill. mais uma vez, eu também, eu só tenho a agradecer, eu sempre me divirto muito participando aqui e faço minhas as palavras do Armelini. Às vezes, a gente não está aqui para ficar agradando ou desagradando as pessoas, o objetivo não é esse, o objetivo é passar informação e debater. Então, o que o Armelini falou é essencial. Eu, inclusive, sempre estou disposto ao debate. A pessoa não concorda com o que eu falo, ou até vem apresentar dados novos, ou me mostra que eu estou equivocado, perfeito, eu sou o primeiro a pedir desculpa e falar assim, estava equivocado, ou porque faltou informação para mim, ou porque a informação chegou deturpada para mim, perfeito, não tem problema nenhum. Então, senhores, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um divertimento muito grande participar, agradeço a quem esteve com a gente, ou quem está ainda, efetivamente, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu, gente! Programa Ed Zone.